Olá, garotada, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de ciências. Nós estaremos dando continuidade ao conteúdo da relação dos vegetais com os animais, com a parte do grupo dos animais que se encontra na página 451. Vamos à leitura? O ser humano, os animais e os vegetais precisam de alimentos para viver. Os vegetais produzem o próprio alimento. Os animais alimentam-se de outros seres vivos. A aranha come insetos que comem os vegetais. Essa relação de dependência alimentar em que seres vivos se alimentam de outros seres vivos chamam-se cadeia alimentar. Produtores, consumidores e decompositores. Produtores. A cadeia alimentar sempre tem início com os produtores, isto é, com os vegetais. Elas sintetizam alimentos a partir da fotossíntese. A fotossíntese ocorre nas folhas, onde há um líquido verde que dá aos vegetais. Nas folhas, na presença da luz, ocorre uma reação química entre a água e o gás carbônico, formando o açúcar, essencial à nutrição dos vegetais e liberando oxigênio para a atmosfera. A água para o processo da fotossíntese é absorvida do solo, junto com outros minerais, formando o que denominamos de seiva bruta. A seiva bruta é transportada da raiz até as folhas por vasos condutores. Nas folhas, o açúcar produzido se mistura com a água, formando a seiva elaborada, que então é transportada para todo o vegetal, para a produção de outros nutrientes. Consumidores. O ser humano e outros animais não produzem o próprio alimento. Eles dependem de outros seres vivos para se alimentar. Por isso, são chamados de consumidores. Conforme o tipo de alimento que ingerem, os consumidores podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros, animais que se alimentam de vegetais, como o coelho, o veado, a anta e outros. Carnívoros, animais que se alimentam de outros animais, como a onça, as cobras, o lobo-guará, o jacaré, o gavião e muitos outros. Onívoros, animais que se alimentam tanto de vegetais como de outros animais, o ser humano e o porco. Decompositores. Os seres vivos morrem e são digeridos por ação de fungos e bactérias, chamados de decompositores. Durante a decomposição, formam-se substâncias minerais importantes para a fertilização do solo. Elas são absorvidas pelos vegetais, dando início a um novo rumo. Cadeia alimentar. No esquema a seguir está representada a relação de dependência alimentar de vários seres vivos. O ponto de partida é a energia luminosa, que permite a síntese de nutrientes pelos vegetais. Por isso, as cadeias alimentares são transferência de energia de um ser vivo para o outro. Nas cadeias alimentares, geralmente os vegetais são os produtores, os animais, os consumidores herbívoros, carnívoros e onívoros, enquanto os fungos e as bactérias são consumidores especiais que decompõem os restos dos vegetais e dos animais. Digestão dos animais. Os alimentos ingeridos pelos animais passam por transformações para serem aproveitados. A capivara se alimenta de vegetais, principalmente grâmineas. Ela precisa transformar os componentes dos vegetais em nutrientes necessários para viver e conservar o seu corpo. Um animal carnívoro, por sua vez, transforma os componentes de outro animal em nutrientes necessários à sua sobrevivência. O processo de extrair os nutrientes dos alimentos chama-se digestão. Os nutrientes são a porção dos alimentos que pode ser utilizada para o funcionamento normal do organismo. Eles são absorvidos pelo sangue e chegam a todas as partes do corpo.
As partes não digeridas dos alimentos são eliminadas na forma de fezes. O organismo, porém, produz outros resíduos que são eliminados do sangue pelo processo de filtragem feito pelos rins. Esses resíduos são chamados de excretas. Os rins são os principais órgãos excretores dos animais vertebrados. Eles filtram o sangue e eliminam os resíduos da forma de urina. Outra forma de eliminação dos resíduos do corpo é através do suor. Se os resíduos não forem eliminados do corpo, causarão doença e morte. Então, o que nós vimos? Nós vimos que é como uma roda gigante, né? Todo ser vivo vai precisar um do outro, né? O que nós chamamos do quê? De cadeia alimentar. E dentro dessa cadeia alimentar, né, tem 3 elementos essenciais para que ela ocorra, que são os produtores, os consumidores, né, e os decompositores, né? Nós vimos também como ocorre essa questão da digestão alimentar, né? Nós vimos que assim, certas composições que estão dentro do nosso organismo, elas devem ser expelidas, elas devem ser eliminadas. Por caso elas não, se elas não forem eliminadas, isso pode nos ocasionar doenças. Até a próxima aula.